Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, cenceu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 38º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o lacônico Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E pro nosso mural de recados... Mural de recados. Roma nua e crua. Como sempre, eu quero começar agradecendo os nossos imperadores, Lucas e Nicolas Prandi, muito obrigado. Também gostaria de agradecer aos nossos senadores, Danilo Oliveira e César Casolari. Então, esses são nossos patronos, nossos mecenas, muito obrigado. Você que quiser contribuir com esse humilde podcast, temos uma conta no Padrim, o link está na descrição do episódio e toda ajuda é muito bem-vinda. Se você não pode contribuir financeiramente, mas quer ajudar esse humilde podcast, divulgue a gente para os amiguinhos, deixa comentário nas redes sociais, avalia nos agregadores, deixa comentários, tudo isso ajuda muito e, como sempre, o nosso obrigado. Agora vamos recapitular. Então, no episódio passado, vimos a treta pegar fogo. Flamínio chega na Grécia e vai atrás de Filipe V, invade o território da Macedônia, acaba vencendo duas batalhas, a Batalha do Rio Au e a batalha mais importante da guerra, a Batalha de Cineucéfalos. E, como vimos no episódio anterior, Flamínio sai vencedor e a gente já parou o episódio anterior no fim da guerra, então vamos começar direto. Roma nua e crua. Então, muito bem, começamos hoje logo após a Batalha de Cineucéfalos. Depois dessa vitória, Felipe V se convence que é muito melhor para o seu ego não enfrentar mais os romanos. Ele aprendeu a lição dele. Vinheta. Nós continuamos a nossa saga das sandálias da humildade. Teve uma lição de humildade e resolve então que a melhor coisa é aceitar termos de paz romanos e se subjugar aos romanos, porque no pau não vai dar não. Então é isso aí, Flamínio consegue vencer então a guerra, a segunda guerra da Macedônia, e consegue impor termos pesadíssimos. Então basicamente, para Macedônia ficar em paz com os romanos, ele só tem que cumprir as seguintes exigências. 1. Sair da Grécia. Então assim, tinha o território que era originalmente a Macedônia, e aí desde Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, a gente já foi vendo que eles foram se expandindo e dominaram todo mundo civilizado. Então mesmo hoje com Filipe V tinham partes da Macedônia, sob controle da Macedônia, que era que a gente pode chamar de Grécia Raiz, né? Esse território que era da Tessália. Então eles têm que evacuar essa área e a Macedônia se limitar ao território originário macedônio, digamos assim. Eles também têm que devolver os territórios que eles conquistaram ali na Ásia Menor, no território que seria o que é a Turquia hoje, na guerra contra o reino de Pérgamo. Então também tem que devolver o que eles conquistaram para lá. Tem que pagar reparações de guerras altíssimas. Eu não tenho o valor aqui, mas parece que o valor foi mais alto do que os cartagineses tiveram que pagar. Então assim, realmente uma fortuna. Eles tinham que desmontar a sua marinha também, ficar sem marinha. E o filho de Filipe V da Macedônia, um dos filhos,
o Dimítrio, ele tem que ser mandado para Roma como um refém. Eu já expliquei aqui, o refém é mais como, para quem assistiu o Game of Thrones, é como o Theon Greyjoy, ele vai ser criado lá como um nobre, como alguém da corte, vai ser super bem tratado. Ele só tá lá porque se o Filipe não cumprir os termos, eles podem, né, fazer mal ao seu filho. Então isso era uma prática normal. Mas ele vai como um refém para ser muito bem cuidado em Roma. Mas tem que abrir mão do filho. E por último, Macedônia vai se tornar um estado cliente de Roma. Então acabou poder fazer guerra sem a anuência de Roma ou querer expandir. Qualquer coisa agora, principalmente no âmbito militar ou de política externa, os macedônios têm que colaborar com os romanos e pedir a anuência dos romanos. E também pagar tributo, mandar tropas para Roma. Então realmente virou um estado cliente. Mas, como vimos aqui, dadas as batalhas, não tinha mais opção para os macedônios. Então esses termos vão ser assinados no ano 196 a.C. e assim vai ser selada a paz. E mais do que selar essa paz, vai também marcar um ponto muito importante aqui na história, um ponto de inflexão, onde o mundo grego para de ser, assim, vamos supor, o pivô, o player central do mundo ocidental, e esse título passa agora para os romanos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E também vai selar a supremacia militar romana em todo o Ocidente, em toda a Europa, né? Ou em todo o Mediterrâneo europeu. Ainda tinham, como a gente falou, outros reinos, né? Que eram reinos helênicos, como Seleucida, como o Egito Ptolomeuco. Eles ainda tinham, como posso dizer assim, um império forte. Eles ainda tinham controle sobre partes ali do Mediterrâneo, mas já do lado asiático. O lado europeu virou todo romano, o controle total romano. Os romanos não vão anexar a Grécia, ainda vai ter uma suposta autonomia aí, mas o cachorro grande da região, sem dúvida, é os romanos de maneira incontestável. Lógico que os gregos ainda não veem o mundo com essas cores, não acham que os romanos são o cachorro grande da região, ainda vai demorar um pouco para esse status quo aí realmente pegar e os gregos aceitarem ter um senhor romano, vamos chamar assim, mas eu estou me adiantando aqui, isso é para um futuro, veremos que ainda os gregos ainda não estão enamorados, ainda não estão acostumados com essa ideia de ter um senhor romano. Mas isso é para o futuro, continuando. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Logo após a batalha, o Flamínio então declara que os gregos estão livres do domínio estrangeiro. Ele se referia aos gregos raiz ali, né? Atenas, Esparta, Termópolis, Delfos, etc. Então, durante um desses jogos gregos aí, que o Flamínio vai aproveitar a oportunidade para dizer, vocês estão livres, nós, os romanos, né, não vamos cobrar impostos de vocês vão ter autonomia total. Ele diz que vai evacuar as tropas da Grécia e realmente evacua, porque os romanos estavam também, a gente viu que, né, anteriormente tinha vencido a guerra com Cartago, dominado ali os territórios que seriam hoje a Espanha, né? Só que ali estava dando muito problema para os romanos ainda, então eles tinham que mandar tropas lá toda hora. O norte da Itália ali com os gauleses também estava sempre em treta, então os romanos também nem tinham essa vontade, nem estavam com os recursos preparados para realmente ocupar a Grécia e ficar ali de forma permanente. Então foram lá, bateram no Filipe V e se retiraram. Mas conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, os gregos vão começando a ficar ressentidos, porque o que os gregos consideravam liberdade e que os romanos consideravam a liberdade estava ali um pouco fora de conexão, tinham semânticas diferentes. Para os romanos, eles diziam, gregos, vocês estão livres porque a gente não está com tropas no seu território. Porém, isso não quer dizer que vocês podem sair fazendo o que vocês quiserem, vocês ainda têm que pedir nossa permissão aqui para as coisas de política externa, quando a gente precisa, a gente vai vir cobrar tributo de vocês mesmo. E os gregos, eles achavam que uma vez que os romanos venceram a Macedônia, iam abandonar e deixar os gregos tocarem a vida. Mas as cidades mais influentes, e principalmente ali Getólia, que era a confederação de cidades ali liderada por Atenas, eles começam a ficar bem pé da vida com os romanos, porque ali
Liga Etólia, principalmente, o que eles achavam? Que os romanos iam vencer a guerra, mas entregariam os territórios que fizeram o Filipe V ceder a os gregos, né? A principalmente essa Liga Etólia. Só que os romanos não fazem isso. Os romanos criam um território autônomo ali da Tessália, que já vai ser um cliente romano, né? A Macedônia fica diminuída e o reino de Pérgamo, que tinha perdido algumas regiões, vai ganhar de volta como prêmio dos romanos, que eles também eram aliados dos romanos. E a Liga Etólia fica chupando o dedo. Assim, basicamente eles deram soldados, ajudaram e não ganharam nada. Se livraram do Filipe V, porque era, né, a potência hegemônica ali, porém eles trocaram um lorde pelo outro, digamos assim, né? Agora eles não devem mais satisfação para o Filipe V, porém devem para os romanos. E não era essa a situação que eles assinaram. Eles estavam achando que, uma vez que os romanos ganhassem a guerra, ia passar o bastão para eles, e Atenas então reviveria o seu momento de glória ali, sendo a potência grega e comandando a região. Não foi bem o caso. Os romanos, eles assim não queriam deixar uma outra potência no lugar, então a estratégia deles foi justamente deixar estados menores e mais fracos para que não pudessem se opor aos romanos. Então ficou uma coleção ali de estados mais fracos, enfraqueceu a Macedônia, que era o mais forte, e deixou os outros como estavam. Isso quer dizer o quê? Os romanos ali agora no continente europeu, porque os outros reinos, impérios gregos agora estavam todos na Ásia ou na África, no território europeu ali no Mar Egeu não tinha mais nenhuma potência que pudesse fazer frente com os romanos. E foi assim, era assim que os romanos queriam. Então pro lado deles estava ótimo, a Liga Etólia e Atenas principalmente, que estava super insatisfeita. Então pessoal, essa Segunda Guerra Macedônia marca o ponto onde as legiões romanas passam a ser a supremacia militar no Mediterrâneo, como um todo, digamos assim, mas principalmente na parte europeia, como eu já falei. Os outros reinos ou impérios que poderiam fazer alguma frente aos romanos, né, que eram os outros reinos helênicos, gregos, os Seleucidas e os Ptolomeucos. Ptolomeus no Egito a gente já viu no começo da Guerra Macedônica, começou por causa deles porque eles estavam em guerra civil, estava tendo rebelião, então eles estavam, assim, posso dizer, bem por baixo, não teriam nem a menor chance de enfrentar os romanos ou desafiar os romanos. O outro império helênico, o Seleucida, esse sim tinha pujança para encarar Roma. E é para eles que os gregos vão começar a pedir ajuda. Então vamos dar uma pausinha aqui só para lembrar um pouco e ver um pouco melhor o que é esse império Seleucida. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Brandi. Então, o Império Seleucida é uma parte do que sobrou do Império de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo civilizado, da Grécia para o leste, né? Depois que ele morre, vai ter a Guerra dos Diadocos, que eram seus generais que começam a lutar e vão se criando vários reinos e ligas de cidades e impérios. Aí que saiu o Egito Ptolomeuco, o Reino da Macedônia, Pérgamo, entre outros. E o Seleucida era basicamente, ele já ficava todo na Ásia, tá? Então, ele tinha territórios que começavam desde a Turquia e aí ia incluir o que é hoje o Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Afeganistão, pedaços da Índia. Então assim, era de território, era o maior reino que sobrou após Alexandre o Grande, assim, era um império realmente bem grande. O seu primeiro rei, imperador, é o Seleuco, até por isso do nome, né, o Seleuco, daí que vem também o Seleuco Cachoeira. No, God! No, God, please, no! 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 Que piadinha horrível. Bom, pessoal, então o Seleuco ficou com essa parte, depois ele morreu, seu filho Antíoco I assume, vai tendo essas sucessões, e eles estão sempre em guerra com esses outros estados, outros reinos, outros impérios helênicos, né, de pós-Alexandre o Grande por território, e a gente está na época do Antíoco III, e ele acaba de voltar aí, mais ou menos por essa época, de fazer mais conquistas no leste ali, anexar áreas que eram do Afeganistão, e sei lá mais aonde, mas assim, ele dominava toda essa área. Para quem não entende muito dos países, assim, eu vou falar algumas cidades que ele controlava também, como a Babilônia, Persépolis, Jerusalém. Então, assim, todas essas cidades do Oriente Médio, mas principalmente o que era o Império Persa, ficou nas mãos ali do Seleucida. Então, era um império muito grande.
E além dessa tradição de militar grega, né, com as falanges macedônias que eles também usavam, eles adotaram o que tinha melhor também do Império Persa. Então eles tinham as catafrates, não sei traduzir isso, mas era uma cavalaria pesada que era dos persas. Eles usavam bigas, elefantes de guerra indianos, que eram os maiores e mais ferozes elefantes de guerra. Então era uma força assim formidável e extremamente rica. Bom, voltando agora para a Grécia e para Roma, então a gente viu que os romanos tiram as tropas da Grécia. O Aligetólia, comandado ali por Atenas, fica bem pé da vida com os romanos, que não ficou nada para eles. Eles veem que os romanos passaram a perna neles, né, que usaram a ajuda deles para vencer os macedônios para não dar nada em troca. E agora os atenienses e essa Aligetólia começa a causar e começa a mandar emissários lá pro Seleucidas pedindo ajuda. Cara, invade aqui, a gente vai montar um exército para te ajudar, vem liberar a gente desses bárbaros, desses pessoal que vem do oeste. Mas os Seleucidas também não estavam muito afim de entrar numa guerra com Roma, que por mais que eles pudessem vencer, seria muito custosa. Então eles começam a pensar, a considerar bem a ideia, né? O Antíoco III era chamado de Antíoco III o Grande, por vir se expandindo. Ele era de origem grega, então ele queria muito reanexar a Grécia ao seu império e dominar a Grécia, que era a sua terra natal e tal. Então rolava esse desejo, mas ele tinha que fazer o cálculo político-militar certo. Ele ainda não estava convencido que era uma boa. Os romanos começam a receber, né, relatórios, inteligência que isso está acontecendo. Olha, a Aligetólia não está satisfeita com a situação, eles estão procurando Seleucidas, e eles também começam a fazer, já que os Seleucidas não estão dispostos logo de cara, eles começam a tentar forjar uma aliança com Esparta. Juntar, né, as duas maiores forças ali da Grécia raiz, Atenas e Esparta, e então, quando eles dois estiverem juntos, oferecerem para o Antíoco vir ajudá-los a despachar os romanos de vez. Do outro lado, a gente também tinha o reino de Pérgamo, que era aliado dos romanos, desde a Primeira Guerra Macedônica. Nessa segunda ele reconquistou terras, né, ganhou terras dos romanos, que já eram suas, que o Filipe V tinha tomado, mas ele fazia essa fronteira com o Império Seleucida, desse reino de Pérgamo. E ele estava desesperado. Esse reino de Pérgamo, ele até pertenceu aos Seleucidas assim quando eles se estabeleceram, mas logo quebrou e virou um reino independente. Então, o Antíoco III ainda via o reino de Pérgamo como uma posse seleucida rebelde, digamos assim. Então, o reino de Pérgamo sabia que eles estavam na lista de prioridades ali para ser atacado pelos Seleucidas, por fazer fronteira e por já ter pertencido esse território aos Seleucidas. Então, era natural que eles seriam atacados, e esse reino de Pérgamo estava, olha, os Seleucidas estão se crescendo ali, vocês têm que intervir na região, mandar tropas pra cá e tal. E Roma também não estava muito afim de entrar de cabeça nessa treta aí, com os Seleucidas principalmente, né? Porém, no caso de Atenas e Grécia e Esparta, que estavam ali conspirando contra os romanos, eles tinham que dar uma lição. Então Flamínio, de uma maneira preemptiva, ele vai atacar Esparta e vai tomar a cidade facilmente, porque Esparta também já estava longe de ser aquela potência que foi um dia. Não. E eles tomam Esparta, o que é assim uma vitória tática importante, mas vira uma vitória estratégica duvidosa, porque agora a Aligetólia vai aproveitar essa invasão romana, esse ataque romano em cidade grega, para fazer uma campanha de relações públicas contra os romanos. O que vocês estão fazendo aqui? A gente era livre, que tem um exército romano na região, porque vocês estão atacando cidades gregas. Então começa a virar a opinião pública contra Roma. É um comunista. E vai achando cada vez mais ouvidos dispostos a ouvir. Lembrando que Flamínio tinha posado de libertador, então começa, vamos dizer assim, cair a máscara dos romanos e mostrar que eles vinham ser a potência dominadora, não uma potência libertadora, como os gregos inicialmente estavam achando. Mas, feito isso, os romanos ainda estavam preocupados de uma guerra com os Seleucidas. Então, em vez de partir pro pau, né, eles vão, enquanto isso está acontecendo aí na cidade de Esparta, que os romanos estão atacando militarmente, eles mandam pro Império Seleucida uma comitiva, né, com os mais renomados romanos. Até quem estava lá, por exemplo, era o Cipião Africano, que era um dos membros dessa comitiva aí que vai lá no Império Seleucida. Então essa era uma missão diplomática, né, o Antíoco III vai receber essa comitiva romana com toda a pompa, toda a honraria, realmente como se recebe, né,
uma emissão de outra potência, então vai dar banquetes, vai fazer aquela festa, né? Os romanos queriam convencer os seleucidas a não intervir na Grécia, e os seleucidas também estavam não tentando entrar em guerra com os romanos, né? Aí os romanos chegam com esse papinho, não, a Grécia é livre, não é pra você se meter, né? Que não era pra ele atravessar pra Europa, que ele tinha que manter suas tropas pra lá, e etc. O Antíoco ouve com atenção, é muito educado, mas fala pros romanos, cara, se liga, vocês são lá da Itália, estão querendo vir dar palpite aqui na Grécia, mas a Grécia não é livre? O que vocês estão fazendo aqui querendo ditar políticas pra Grécia se a Grécia é livre? E outra coisa, assim, somos dois impérios, né? Mas assim, imagine eu mandar emissário pra vocês lá em Roma pra dizer pra vocês como é que tem que ser a política ali na Itália. Então, cada um no seu quadrado, a gente não quer briga, mas vocês estão, né, passando dos limites querendo ditar política aqui na Grécia. Na Grécia não é livre? Deixa que a gente se entende com a Grécia. Então, apesar de toda a pompa e todo o fervor que eles foram recebidos ali, os romanos não receberam a resposta que queriam, né? Eles queriam que os seleucidas falassem, não, beleza, vocês mandam na Grécia aí, a gente vai cuidar aqui da Ásia, fica tranquilo, mas não foi bem isso. Não foi uma declaração de guerra, não foi nada contundente, mas foi cara, se eu quiser, né, você não tem autoridade de vir dar pitaco aqui, então eu vou fazer o que eu achar que tem que fazer, doa a quem doer, mas de uma maneira bem educada, bem polida. Vá tomar no... E assim, isso vai aumentar a animosidade entre esses dois impérios, vamos chamar assim. Além desse sossega-moleque que os seleucidas deram nos romanos, tinha outra coisa que deixou eles bem pé da vida. Assim, porque... Então agora eu vou voltar um pouco no tempo aí. Lembra quando a gente acabou a Segunda Guerra Púnica, que Cipião Africano vence Aníbal na Batalha de Zama e Cartago vira um estado cliente, só que o Aníbal fica como o sufete lá, como se fosse o presidente de Cartago, ele não é mandado para os romanos, ele fica lá tomando conta da cidade. E começa a fazer um monte de reformas e reorganizar o estado cartaginês, tá dando super certo, só que ele começa a incomodar a elite cartaginesa, que tá tendo que abrir mão de poder, que ele vai distribuir melhor as riquezas de Cartago e mais poder político para os populares, e a elite fica muito pé da vida com ele, e a própria elite cartaginesa vai denunciar o Aníbal para o Senado romano. É que fofoqueiro é um atraso de vida, não é sujeito homem, é um safado. Dizendo que ele está infringindo os termos que ele assinou com Roma, mas assim, os próprios cartagineses vão lá reclamar que o Aníbal está sendo, entre aspas, muito bem sucedido na condução de Cartago. Os romanos estavam loucos para pegar o Aníbal desde sempre, né? Até uma coisa que fez a elite romana não gostar do Cipião Africano era ter deixado o Aníbal solto, então era essa chance que eles esperavam para realmente julgar e matar o Aníbal. Então, quando o Aníbal ficar sabendo que está indo uma comitiva romana lá para Cartago, como posso dizer assim, investigar essas denúncias contra o Aníbal sabe que isso era uma sentença de morte para ele. Então ele foge e vai buscar exílio em outro lugar, né? Asilo político. E quem vai oferecer asilo político para ele? O Antíoco III, o rei, o imperador dos Seleucidas. Então os romanos também ficam muito pé da vida que os Seleucidas estão abrigando o Aníbal em sua corte. E não preciso dizer, né, que Aníbal com certeza instigava o Antíoco, os Seleucidas, a ter uma instância agressiva contra os romanos, a desafiar os romanos, porque o Aníbal não gostava nem um pouco deles, né? Eu não sou seu amigo! Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, dito isso, antes dessa comitiva romana deixar ali os Seleucidas, vai acontecer uns episódios mais intrigantes da história. Porque vai ter um banquete lá, né, oferecido a essa comitiva romana, e tá lá a corte Seleucida, e nesse banquete vão estar o Cipião Africano, que representava a comitiva romana, e também vai estar lá o Aníbal Barca, um general ali da corte dos Seleucidas. E aí era uma visita amistosa até então, né, estavam naquele papo vai, papo vem, todo mundo bebendo e tudo ok. E aí no meio dessa conversa amistosa, digamos assim, o Cipião pergunta pro Aníbal: e aí, cara, quem que tu acha que são os 3 melhores generais de todos os tempos e tal? Aí o Aníbal pensa um pouco e fala: bom, primeira opção, Alexandre o Grande. Tava sempre na linha de frente, conquistou quase o mundo todo, nunca perdeu uma batalha. E os romanos, né, e Cipião concordam
concordam com a escolha, parece algo, né, que todos escolheriam Alexandre o Grande. Aí na segunda opção ele já quer dar uma cutucada nos romanos. Ele fala que para a segunda opção ele escolhe o Piro de Épiro, aquele da Guerras Pírricas que a gente já viu aqui. Ele diz, né, que o Pirro só escolhia sempre as melhores locais e lembra da série de vitórias que ele teve contra os romanos, mas os romanos já não gostam muito. E na terceira opção ele se coloca ele mesmo, né, ele mesmo como o terceiro melhor general de todos os tempos. Aí o Cipião fica meio intrigado, boladão, tipo, pô, eu te venci, cara, né? Como você pode ser melhor que eu? Ele fica um pouco intrigado, né? Pensa isso, como tu tá apagando esse sapo, e aí ele pergunta: em que posição você estaria se, né, você tivesse me vencido em Zama, então? E aí o Aníbal responde: se eu tivesse vencido a batalha de Zama, eu me colocaria na primeira posição. Uma maneira, como posso dizer, meio indireta de reconhecer que Cipião era um general brilhante, né? Mas o Cipião não tava ainda satisfeito. Pô, tá pagando esse sapo todo, tipo, se tivesse me vencido seria o melhor, tu é o terceiro e eu nem tô nessa lista, né? Aí o Cipião, pra dar uma cutucada, lança: beleza, cara, mas tu é um general tão bom assim, por que que eu tô aqui como convidado representando uma potência global e você tá aqui como um pedinte? Bom, os romanos então deixam ali o Império Seleucida, não conseguiram o que queria, que é que os Seleucidas se comprometessem a ficar fora dos assuntos gregos, mas também os Seleucidas também não demonstraram que estavam ali tão dispostos a intervir e entrar em briga com os romanos. E é isso que dá meio que uma esfriada, porque os romanos, como eu disse, estão tendo problema ali na Península Ibérica, no norte da Itália, não estão tão preocupados assim em entrar em guerra agora com os Seleucidas. Atenas ali que estava enchendo o saco também era uma potência pequena, não dava pro pau pros romanos. Então os romanos estão pensando que daqui a pouco isso aí passa. Os Seleucidas também não estão super afim de entrar numa guerra com os romanos. Dá uma esfriada esse embate que parecia inevitável. Só que aí a Liga Etólia então ela resolve forçar a barra. Ela viu que diplomaticamente estava difícil convencer os Seleucidas a expulsar os romanos, então eles resolvem fazer uma coisa audaciosa. Eles vão atacar 3 cidades, né, gregas ali no Mar Egeu que eram aliadas romanas. 2 dessas cidades vão conseguir repulsar o ataque, mas uma dessas cidades que já estava pé da vida com os romanos, eles abrem as portas, deixam a Liga Etólia dominar lá, por guarnição ali na cidade, e essa cidade era um porto seguro para os Seleucidas desembarcarem suas tropas, porque um dos motivos dos Seleucidas não quererem atacar os romanos, porque eles não tinham onde parar seus barcos, não tinham nenhum porto aliado ali do lado europeu do mundo grego, então era mais uma dificuldade. Como eles tinham que vir da Ásia, ou eles atravessavam por terra, que era ali o reino de Pérgamo que dominava, e da Macedônia, que era a travessia terrestre, ele ter que passar por esses 2 reinos que eram aliados de Roma, e maritimamente eles também não tinham nenhuma saída. E agora que a Liga Etólia tomou esse porto, esse é um porto que dava para os Seleucidas desembarcarem tropas ali de uma maneira segura, de uma maneira confiável. E assim, a Liga Etólia consegue convencer os Seleucidas a entrarem na guerra. Só os romanos estão sem tropa aqui agora, estão ocupados em outro lugar, a gente tomou esse porto, por que você não aproveita agora para vir aqui? Eles fazem uma propaganda para os Seleucidas dizendo que toda a Grécia está implorando para os Seleucidas irem lá e dominar os territórios e expulsar os romanos, o que não era verdade, né? Essa raiva dos romanos era com essas cidades maiores que tinham raiva com os romanos. As menores iam estar sempre dominadas por alguma potência, os romanos até alguém que era bem, dava bastante autonomia para eles, mas quem estava chateado era principalmente ali Atenas, que queria ser o cachorro grande da região. Então eles fazem, né? Não, vem Seleucidas aqui, você vai ser super bem recebido, a Grécia inteira tá esperando por vocês vão chegar aqui com a bola toda, fiquem tranquilos, vai ser muito mais fácil arrumar aliado aqui, tá todo mundo esperando vocês, e consegue convencer Antíoco então a mandar tropas. É uma cilada, viu? E assim Antíoco então vai mandar 10.000 tropas, e ele vai lá particularmente, toma esse ponto que era da cidade de Dimítria, daí os romanos vão ser obrigados a reagir. Mas pessoal, isso vai ficar para o próximo episódio, que já falei demais, então na próxima semana entraremos na guerra romano-seleucida ou na guerra síria, chamado por alguns nomes, e vai continuar os romanos intervindo aí no mundo grego. Então fiquem com a gente e até!
Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.